Vamos lá, agora são 10 horas da manhã aqui no horário de Brasília. Nós estamos aqui começando o primeiro webcast de resultados da Tenda. E é bom que a gente vai, pela primeira vez, estamos fazendo esse tipo de transmissão. Contamos aí com a paciência de vocês, acho que vai dar certo. É uma iniciativa nova que a gente está fazendo aqui na Tenda, de trazer o management mais perto do mercado, mais perto de vocês, nessa interação que a gente vai ter hoje para falar dos resultados do segundo trimestre de 2020. Tá? Como que vai ser a dinâmica desse webcast de hoje? A dinâmica vai ser muito parecida com a dos calls que a gente fazia até então por telefone. Eu vou fazer um pouco do papel da operadora aqui, comentar um pouco do call nesse primeiro momento. Vamos esperar alguns participantes aí, vamos dar um tempinho para todo mundo entrar, para a gente começar a apresentação. Como que vai funcionar então? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou passar a bola para o Renan Sanches, que é CFO da companhia, para ele falar um pouco dos resultados. Depois disso, Rodrigo Osmo, diretor-presidente da Tenda, vai comentar como estão os avanços da companhia na construção off-site. E aí, feitas essas duas apresentações, a gente começa a sessão de perguntas e respostas, que é já uma sessão consolidada aqui nos calls de resultados da Tenda para quem participa há mais tempo. Tá? Vou aproveitar esse começo para fazer, começando aqui pelo disclaimer padrão, né? Esse webcast de resultados, ele diz respeito aos resultados financeiros da Tenda do segundo trimestre de 2020 e as informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração aqui envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Vou aproveitar então para mais uma vez falar um pouco da dinâmica do call, assim também aproveito para testar aqui para ver a apresentação. Imagino que como que a gente está conduzindo aqui hoje, né? Primeiro existe uma interação ao vivo via plataforma Zoom. Então, as pessoas que estão no Zoom vão poder participar, fazer perguntas aqui para a gente, com uma moderação. Então, eu, como responsável por relações com investidores, vou fazer a moderação aqui do webcast Resultados com vocês, para quem está participando via Zoom. Também está acontecendo simultaneamente uma transmissão no canal do YouTube da construtora Tenda. Tá? Então, existe uma transmissão simultânea acontecendo lá. Essa transmissão simultânea vai ser o replay do webcast para quem não está participando ao vivo agora com a gente. Para quem está no Zoom e quer entrar na fila, que eu vou estar moderando após a apresentação do Renan Sanches e do Rodrigo Osmo, para entrar nessa fila, a gente pede que vocês apertem um botão chamado Raise Hand, né, de levantar as mãos, que existe aqui na plataforma do Zoom. Tá? E aí a gente vai privilegiar os analistas de mercado, né, que já participam costumeiramente do call de resultados, e aí, em função do tempo, a gente vai dosando a participação. Não posso garantir que a gente vai conseguir comportar todo mundo, mas a gente vai tentar a voz aí a todo mundo que levantar a mão para a gente acompanhar nessa fila. Aí eu peço para que vocês mantenham a mão levantada, porque é isso que vai dando noção para eu saber quem está na fila e poder pilotar essa fila com vocês. Então, de novo, estão na tela, estão no vídeo, Rodrigo Osmo, diretor-presidente da Tenda, o Renan Sanches, que é diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Tá? O Renan vai começar apresentando os resultados da companhia no segundo trimestre e ele passa a palavra depois para o Rodrigo Osmo, falar sobre construção off-site. Encerrado tudo isso, a gente começa a sessão de Q&A. Espero que dê tudo certo. É uma iniciativa nova aqui da Tenda. Boa sorte a todos nós aí. Renan, a palavra é sua.
Maravilha. Obrigado, Fusta. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por aceitarem esse novo formato, esse teste que a gente está fazendo. O objetivo é que ele seja mais interativo, que a gente consiga trocar mais aqui em relação às dúvidas que vocês têm e que a gente consiga também ser bem mais claro a respeito de quais foram os últimos resultados, quais são os próximos desafios, ajudando aqui com uma apresentação nesse sentido, tá? Então, eu vou dar um pouco uma palhinha de como a gente tem visto aqui esses últimos meses, como foi o resultado. Vamos lá, Fusta. Bom, a gente teve um desempenho nesse segundo resultado em termos de vendas que foi impressionante. Vocês já acompanharam via prévia e também algumas reportagens. A gente ficou positivamente impressionado aqui com como a gente conseguiu reagir bem, mesmo nesse momento de pandemia. Isso, na nossa visão, atesta duas coisas muito importantes. A primeira delas é a resiliência do setor de habitação popular. De novo, né? A gente já teve uma crise anterior, era uma crise completamente diferente, mas naquele momento já havia tido resiliência, e agora, de novo, a demanda se mostrou muito resiliente na baixa renda. Esse é um primeiro fator. E o segundo fator, é um statement muito forte, é a capacidade que a companhia teve de se adequar rapidamente a esse novo ambiente digital. É uma fonte de satisfação para a gente, para quem acompanhou a gente lá no Tenda Day, sabe que a gente está buscando encarar a transformação digital de uma forma bem relevante na companhia. A gente começou essa jornada há 2 anos, e na nossa visão, essa performance que nós conseguimos obter no segundo trimestre só foi possível porque nós tínhamos nos preparado previamente para ser mais robustos nesse ambiente digital. E na nossa visão, o que isso vem trazendo é uma melhora gradativa. A situação de vendas, ela tem melhorado gradativamente nesse ambiente. Nós conseguimos crescer o número de vendas quando a gente acompanha os meses, né? Abril, maio e junho, ele veio melhorando mês a mês, o volume de vendas, recuperando o preço. Então, como a gente já vinha conversando com vocês anteriormente, em abril e maio, nós sentimos uma redução de preço, especialmente no ato que o cliente paga por esse momento de pandemia, e como a gente fez esses relacionamentos agora mais impessoais, né? A gente não conseguia mais sentar na frente do cliente para gerar aquela relação de confiança. Então, isso afetou o sinal, né, o ato das vendas, mas isso veio se recuperando ao longo de junho. Naturalmente, no trimestre ainda existem efeitos, e na margem também, né, na margem, especialmente margem futura também, mas a gente já viu uma recuperação em junho de preços a patamares anteriores à do Covid. E nós fizemos isso com agora um desempenho de despesas de vendas muito adequado. No segundo trimestre, a gente teve um ratio, né, uma comparação entre despesa de vendas por volume de vendas bem atrativa. E, de fato, isso mostra que a gente vem conseguindo ganhar muita eficiência no online. Olhando julho, também a gente nota que essa crescente continua, então a gente está bastante animado e satisfeito em como essa transformação digital ajudou nesse desempenho de vendas que a gente teve até aqui, tá? Pode passar, Fusta, por favor. Um segundo destaque positivo aqui da nossa divulgação de resultados desse trimestre foi a volta à geração de caixa, né? A Tenda vinha consumindo caixa desde o terceiro tri de 2019. Os gargalos de repasse que aconteceram desde ali foram duros para o nosso alavancagem aqui, especialmente para geração de caixa também. E, finalmente, com esses indicadores de repasse voltando a alguma normalidade, a gente nota uma geração de caixa importante no trimestre, que consegue reverter no semestre já para também uma posição positiva. Então, nós consumimos 60 milhões no primeiro tri, caixa operacional, e geramos 71 aqui no segundo trimestre. No semestre, a gente, então, está positivo. Essa é uma boa notícia. Também aqui, assim como nas vendas, a gente nota uma melhora gradativa. Então, abril ainda foi um mês muito ruim de repasse, de geração de caixa.
maio veio melhorando, junho ficou ainda melhor, justamente pelos gargalos que nós enfrentamos ainda para repassar no início da pandemia. Isso parece agora ser um assunto bem menos relevante, portanto, a gente está mais animado também nesse indicador daqui para frente, tá? E a Tenda é um modelo de negócio gerador de caixa, a menos que a gente tenha problemas muito sérios de repasse, como aconteceu em 2019, que foi o ano com mais gargalos de repasse que a gente já sofreu. A gente não deveria ver de novo eventos tão importantes aqui de consumo de caixa como aconteceu nos últimos trimestres, tá? Foram coisas muito positivas do release, as vendas e a geração de caixa. Por outro lado, a gente nota que o Covid ele trouxe uma série de outros impactos no negócio que afetaram o resultado, especialmente aqui de DRE do trimestre, e na nossa visão também ele contrata, né, uma série de pioras futuras de curto prazo também para o resultado, né? A gente entende que a lucratividade da companhia ficou abaixo do que era esperado no momento pré-pandemia, e também abaixo do que a gente vinha entregando em outros anos, né? E na nossa visão tem 3 grandes fatores aqui que ajudam a explicar como é que esses efeitos passaram pelo nosso resultado. O primeiro deles foi a interrupção de várias obras. A gente colocou aqui nesse mapa aqui do país os estados que foram mais afetados, né? Então nós tivemos efeitos grandes aqui em Pernambuco, Ceará, Goiânia, Rio Grande do Sul. Isso em termos de decretos, né? Foram paralisadas as obras por decretos municipais, mas mesmo nas outras regiões, nós também tivemos paralisações ou reduções de ritmo nas obras por absenteísmo, por falta de produtividade. Então, na prática, a gente nota que ao longo do trimestre, a produtividade das obras na Tenda ela caiu em torno de 15% em relação ao potencial que a gente tinha para andar de obra, né? E isso naturalmente afeta o volume de receita que a companhia reporta, né? Nós tivemos ainda um crescimento de receita quando a gente compara semestre contra semestre, né? A gente até deixa claro isso aqui no gráfico da direita, mas isso é inferior ao que deveria ter acontecido se nós estivéssemos em um ambiente normal, tá? Esse é o impacto, na nossa visão, mais relevante em termos de DRE. A segunda questão, ainda olhando o semestre como um todo, são as despesas, né, de maneira geral, tanto de vendas quanto de G&A. A gente veio falando para vocês ao longo do primeiro trimestre, né, que as despesas de vendas da Tenda no primeiro TRI atingiram patamares bastante altos, né, nós chegamos a 8,9% de despesas sobre vendas brutas, né, que foi o maior patamar dos últimos tempos, e isso veio justamente para a gente começar essa adaptação e esse fine-tuning para conseguir ter um volume interessante de vendas digitais dali para frente, né? No segundo trimestre, a gente já nota uma redução, mas isso ainda tem um quê de subotimização na nossa visão, tá? A Tenda, ela tem mais de 80 lojas. Essas lojas, elas passaram boa parte do trimestre fechadas, né? Então a gente estava pagando muito pelo digital por esse novo momento e ainda tinha essa subotimização das lojas. Mesmo depois que elas reabriram, a gente não passa hoje de 20% das visitas espontâneas que nós costumávamos ter, justamente porque não existe uma circulação tão relevante ainda de pessoas nas ruas. Isso é super compreensível, mas isso faz com que a gente tenha despesas subótimas nas lojas, né? Então, a gente não entende que está rodando aqui ainda em um patamar que é um patamar otimizado. E o segundo ponto são as despesas gerais e administrativas. Nós tivemos que fazer uma série de gastos aqui nessa rúbrica ao longo do trimestre. Nós tivemos despesas de EPIs, de aluguel de equipamentos, uma série de preparações de softwares para a gente conseguir aqui lidar com esse momento sem perder produtividade nas nossas equipes administrativas e de escritório. Isso custou bastante. Então, a gente também tem um quê de subotimização aqui nas despesas administrativas do trimestre em função disso, tá? E como terceiro fator, esse é bem evidente, né? É o resultado financeiro da companhia. Quando a gente nota que a Tenda ela vinha numa trajetória de reduzir o seu custo de dívida desde 2017, quando a gente fez nosso spin-off,
Então, cada dívida nova que a gente vinha tomando até 2019, ela era mais barata que a anterior e mais longa que a anterior, a gente estava nessa jornada. E aí, naturalmente, no momento de Covid, nós privilegiamos fazer um belo colchão de caixa para a companhia, para estar preparados contra os piores cenários. E a gente fez isso tomando dívidas, naturalmente, que naquele momento, né, entre março, abril, maio, eram bem mais caras do que no momento pré-Covid. Então, o custo médio de dívida da Tenda subiu, né, o spread sobre CDI, e o resultado financeiro da companhia, em função disso, caiu bastante quando a gente compara com 2019. Esse é um ofensor importante. Naturalmente, essas dívidas elas estão contratadas, né? Uma parte relevante delas tem opção de pré-pagamento, mas a gente ainda tem meses aqui pela frente para lidar com esse resultado pior em função desse motivo. Tá? Então, esses 3 pontos foram bem importantes para afetar o nosso P&L do trimestre. Vamos lá, Fausto. Um item importante de manutenção que permitiu que nós mantivéssemos a margem bruta, que foi um dos indicadores que não piorou no P&L, né? A gente até tinha a expectativa no início de Covid que ele fosse piorar, e a gente conseguiu manter um bom nível não é um bom nível, né? Nós conseguimos manter um nível de margem bruta parecido com o nível do primeiro trimestre. Foi a situação de cobrança, tá? Os nossos non-performing loans, eles tiveram uma evolução ao longo do trimestre, apesar do Covid. Então, essa é uma notícia, também é um desempenho operacional interessante, ligado à melhoria dos canais digitais. Quando a gente olha nesse lado esquerdo aqui, essa é a carteira adimplente da Tenda, ela está crescendo, ou seja, nesse momento de Covid, nós aproveitamos, primeiro, para melhorar as nossas condições negociais com os clientes, para permitir que eles tivessem um pouco de fôlego nesse momento. E segundo, a gente adotou uma série de novos canais digitais de acesso aos clientes e novas formas de pagamento com esse cliente também. E isso permitiu que a gente acessasse um bucket de clientes inadimplentes que, ora, era inacessível. Isso fez com que a gente tivesse essas melhoras aqui de resultado na carteira adimplente. Vocês vão notar também no nosso release daqui para frente, a gente está aumentando o nosso disclosure nesse aspecto de PDD, né, da carteira de recebíveis. A gente entende que esse é um item muito relevante de balanço. Quando a gente olha até pelos números aqui, a nossa carteira líquida de provisões, só de pró-soluto, ela já atinge 272 milhões de reais, isso aqui já está líquido de provisão, então é bastante grande, né? Isso tem efeito importante tanto na rentabilidade do dia a dia, como no quão saudável esse balanço é. Então, a gente entende que faz todo sentido os investidores acompanharem isso aqui com a gente. E a gente quebra, inclusive, aqui nesse gráfico superior direito, nós quebramos essa carteira por aging, né? Então, quão inadimplente o cliente está e qual é o nível de provisão que a gente faz. Então, a gente consegue ver nessas caixinhas superiores aqui o quanto da minha carteira naquele aging está provisionada. Então, para vocês entenderem como a gente tem uma provisão segura, nós temos hoje 86% da carteira inadimplente a 90 dias provisionada. E quebrando essa carteira acima de 90 dias em 3 outros agings, ou seja, 90 a 180, 180 a 360 e maior de 360 dias, que são os 3 últimos quadrinhos aqui do gráfico superior direito, vocês veem uma provisão crescente. Todo cliente que chega a 1 ano de inadimplência na Tenda, ele tem a provisão de 100%. Ela naturalmente, a gente respeita aqui uma média histórica até 360 dias, então esses percentuais aqui de 90 a 180, de 180 a 360 mudam todo mês, de acordo com a média histórica, mas quando ele chega a 1 ano, a gente provisiona 100% dele, a gente não faz outras contas aqui, é uma provisão automática e completa de 100%. Então, nós temos uma provisão bastante segura, e isso aqui aumenta ou reduz ao longo do tempo, de acordo com a qualidade da nossa cobrança, que é algo que em 2020 ainda está trazendo boas surpresas. A gente já viu isso aqui em 2019, né? Nesse ano a gente não esperava surpresas tão grandes, mas essa própria inserção digital, essa transformação digital e a qualidade do trabalho que a gente vem fazendo também melhorou esses indicadores nesse momento de Covid. Isso permitiu, quando a gente olha aqui o gráfico do meio embaixo,
que a margem bruta ela tivesse uma manutenção contra o primeiro tri desse ano, mas ela ainda é inferior ao que a gente operava em 2019, né? Nós entendemos que esse nível de 2019 ele não existe mais, né? A gente ainda estava ancorado aqui nessa margem bruta de 2019 em vendas que nós tínhamos feito em 2018, né, pelos resultados futuros. E em 2018, o programa Minha Casa Minha Vida ele era mais vantajoso para clientes de baixíssima renda, que é especialmente aqui no faixa e meio. Então, a gente perdeu margem quando começou 2019 por esse novo programa, né, e a gente foi vendo isso aparecer trimestre a trimestre no resultado do ano passado. Isso não volta mais. E também nós fomos passando por momentos de pressões inflacionárias, né, ao longo do ano passado, que também foram aparecendo trimestre a trimestre, e hoje a gente entende que essa situação ela veio se estabilizando ao longo do primeiro semestre, mas é um novo normal, né? A gente não imagina conseguir voltar a custos de matéria-prima, especialmente, que nós tínhamos antes de 2019. Então, a gente não tem mais uma margem recorrente futura que converse com o que a gente entregou em 2019, tá? O que foi penalizado na companhia não foi a margem bruta efetiva do segundo TRI, mas é a margem REF, né? A margem de resultados futuros aponta uma redução. Aqui são dois grandes componentes, né? Primeiro foi que a gente perdeu um pouco de preço em abril e maio, como eu já mencionei anteriormente, para nos adequarmos a esse novo modelo de venda online. O sinal caiu, como eu já disse. E a segunda coisa é que as obras que passaram por essas paralisações ao longo desses meses, elas têm custos subótimos. Então, nós já refletimos na nossa contabilidade um aumento de custos até essas obras terminarem, né? E até elas terminarem, elas vão passar aqui pelo resultado, prejudicando a margem da companhia. Então, esses efeitos eles já estão refletidos aqui nessa piora da margem REF, que vai refletir uma piora futura de margem bruta. Tá? Com tudo isso, a Tenda atingiu no trimestre 40 milhões de lucro, que compara com 17 milhões do primeiro TRI, tinha sido muito baixo. Mas quando a gente olha aqui o que a gente conseguiu entregar no semestre, depois a gente até tem que corrigir aqui, viu, Fusta? O primeiro semestre de 19 foram 122 milhões de lucro, né? É o contrário. E o primeiro semestre de 20 foi 57,9. Então, na prática, a gente reduziu aqui o lucro de 122 para 57,9, exatamente o inverso que está aqui nesse gráfico do semestre, tá? E o ROI da companhia, tanto o ROIC quanto o ROI, caíram em função desse lucro menor por esses eventos que a gente já mencionou, tá? O que a gente imagina daqui para frente, tá? Olhando especialmente aqui nesses aspectos de Covid. A gente entende que o resultado de curto prazo, ele ainda tende a ser afetado, tá? A gente, por um lado, a gente teve aqui interrupção de obras, isso parece ser menos relevante a partir de agora. A gente só tem 2% das nossas obras paradas. Só que, como vocês viram na margem REF, essas interrupções, elas estão custando, né? Na margem futura, isso deve afetar resultado aqui nesse curto prazo para essa safra de obras que hoje a gente tem em andamento, né? A segunda coisa é que a visitação das lojas ainda não está normal, a gente falou disso agora há pouco, né? A gente está com pouca visita espontânea, e o objetivo da loja é, de fato, gerar visita espontânea, porque a gente tem uma série de clientes agendados que, independe da loja estar aberta ou não, eu já iria agendar esses clientes, era só achar uma forma de contatá-lo, como a gente vinha fazendo até no momento que as lojas estavam fechadas. Então, a otimização da loja vem com alta visita espontânea, e isso não está acontecendo, né? A gente não imagina que haja um grande avanço nisso aqui nos próximos meses. E o terceiro é o resultado financeiro, que, como a gente já contratou essas dívidas mais caras, a gente imagina ainda sofrer um pouco no P&L, com a manutenção desse spread rodando pela nossa contabilidade, tá? E, por último, assim, tem um fator que não se comprovou até agora, seria até imaginado que ele tivesse efeitos, mas ainda não teve efeitos no resultado da companhia, que é o que o aumento da taxa de desemprego pode fazer com a piora da demanda ou com a piora da inadimplência, né, da nossa cobrança. E esse aumento da taxa de desemprego, essa perda de renda, ainda não afetou nenhum desses indicadores. A gente continua, na nossa visão, a gente está offsetando esse efeito. Nós temos um offset aqui. Como as iniciativas digitais foram muito bem sucedidas,
a gente não está notando essa piora, que seria uma piora esperada, né? Então, a gente conseguiu aumentar o volume de vendas, melhorar a eficiência de forma relevante nos nossos canais de vendas e também conseguiu melhorar a eficiência de cobrança. Então, a gente conseguiu até agora ter um offset desse efeito, mas daqui para frente a gente não sabe o quão grave, né, isso ainda pode ser em termos de perda de renda, né? Então, é importante a gente ter isso em mente aqui para os próximos resultados. Mas o lado bom em relação à pandemia é que os grandes riscos, as grandes incertezas, elas foram dissipadas. Então, enquanto a gente espera que o resultado de curto prazo tenha efeitos negativos, como a gente já falou aqui, a gente não entende que a pandemia ela abalou o modelo de negócios da Tenda, ela não abalou a perspectiva de geração de valor da Tenda de longo prazo. Nós tínhamos bastante risco, nós tínhamos bastante preocupação se nós teríamos um nível de lançamentos mínimo para manter a produção que a gente tem hoje. Isso a gente já conseguiu entregar no segundo trimestre, né? Obviamente não era o lançamento que a gente gostaria, mas é um lançamento que permite a continuidade do nosso negócio nos tamanhos atuais. O volume de vendas, a gente também tinha muitas dúvidas, né? Se nós iríamos conseguir ter um bom volume de vendas, isso também foi resolvido. E aí não só a venda, né? Como o repasse. A gente não sabia como que a Caixa se comportou muito bem. A gente está conseguindo repassar. Nós não sabíamos como é que os cartórios iam se comportar, eles estão se comportando muito bem. Então, esse risco aqui, ele saiu da mesa, né? Não foi nada transformacional. E a inadimplência, até agora, como a gente já viu, também está controlada e não abala o nosso modelo de negócio. Então, a Tenda, ela sai daquele ambiente de dar um passo para trás e só se proteger, e ela entra com mais segurança de que a gente tem ainda nosso modelo de negócio costumeiro aqui, com uma boa segurança, com uma boa capacidade de gerar valor, e a gente está entrando nessa nova fase aqui, mesmo enquanto está na pandemia, por tudo isso que a gente mostrou para vocês, tá? Então, agora eu vou passar aqui a palavra para o Rodrigo, falar um pouquinho da nossa iniciativa estratégica aqui do Offsite, tá? Obrigado por enquanto. Obrigado, Renan. Obrigado a todos. Antes da gente falar dos avanços recentes da construção Offsite, eu queria contextualizar um pouco a motivação da estratégia por trás do desafio do Offsite, rememorando um pouco aquilo que a gente falou no Tenda Day no final do ano passado. O nosso entendimento é que a nossa principal vantagem competitiva é a abordagem industrial da construção, e foi o que nos permitiu alcançar a liderança de custo do mercado por meio de um processo de melhoria contínua. A construção hoje é a maior indústria do mundo, ela responde por 13% do PIB mundial. Apesar disso, ela também é a mais ineficiente. Se a gente pegar o valor agregado por hora trabalhada na construção civil hoje, ele é praticamente o mesmo de 70 anos atrás. Tem vários fatores que ajudam a explicar esse aparente paradoxo. Por que é a maior e a mais improdutiva? Por que isso acontece? Você tem pouca repetibilidade e padronização entre os projetos, as empresas são pequenas, com baixa economia de escala, os projetos envolvem inúmeras etapas e diversas empresas, e essa responsabilidade dispersa é difícil de coordenar, desalinhando os interesses. E a demanda ela é altamente cíclica, não justificando contratar funcionários próprios ou investir em projetos que aumentem a produtividade no longo prazo, mas não necessariamente no curto prazo. Bom, a Tenda ela atua de uma forma completamente diferente do mercado tradicional. A gente tem uma estratégia muito focada no programa de habitação popular governamental. Então, com isso, a gente tem somente 3 produtos padrão para todo o mercado brasileiro. A gente tem operação de porte crescente, com 18 mil unidades lançadas nos últimos 12 meses, o que faz da Tenda uma das maiores empresas de construção civil do mundo em número de unidades habitacionais. Nós estamos totalmente integrados vertical e horizontalmente. Nós somos os incorporadores, os projetistas, os construtores e os vendedores dos nossos produtos. E dentro das nossas obras, cerca de 90% dos trabalhadores empregados nas edificações são funcionários próprios da Tenda. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida, ele tem uma demanda bastante estável, em torno de 350 mil unidades por ano, há mais de 10 anos.
Então, o que justifica investimentos de mais longo prazo, diferente da construção civil tradicional. Pode passar, Fustar. Vamos lá. O nosso modelo de negócios atual, ele pode sustentar um crescimento anual de 10% a 15% por mais uns 4 ou 5 anos, chegando num potencial pleno de cerca de 30 mil unidades. Como nós construímos as nossas unidades no próprio canteiro de obras, nós só podemos operar em mercados que absorvam vendas acima de 1.000 unidades por ano, para conseguirmos manter essa abordagem industrial. Essa limitação restringe a nossa operação para as 13 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então, uma escala local é mandatória para o nosso modelo de negócio atual. Mas, embora 10% a 15% por mais 4 a 6 anos seja um crescimento atraente, a gente entende que as nossas competências permitiriam a gente chegar mais longe. Então, com o objetivo de expandir o nosso potencial de crescimento, nós estamos fazendo uma importante aposta estratégica, que é o off-site. Então, desenvolver em paralelo ao modelo de negócio atual, um modelo de construção off-site ou construção fora do canteiro de obra. Desenvolver uma solução off-site bem-sucedida, ela teria 2 implicações relevantes para a tenda. A primeira é que o nosso principal gargalo para crescimento atualmente é a necessidade de operar com um mínimo de 1.000 unidades por ano, em cada localidade. Então, isso vai deixar de ser uma restrição se a gente tiver um modelo de sucesso no off-site. A dimensão importante deixa de ser a escala local e passa a ser a escala global, a escala da fábrica. Então, além disso, e o segundo ponto, o off-site, ele aumenta, pode subir, isso ainda estou aí. O off-site, ele aumenta o grau de industrialização das nossas unidades. Então, a gente migra de uma produção no canteiro de obra para uma produção no ambiente controlado, em vários turnos, com automação. Então, é um outro contexto produtivo. Vamos lá. Então, com isso, os mercados-alvo da tenda eles se expandiriam das atuais 13 principais regiões metropolitanas do Brasil para todas as cidades médias do Brasil. Então, multiplicando o nosso mercado endereçável para 4 vezes o tamanho atual, algo próximo de 60 mil unidades. Várias empresas já tentaram desenvolver um modelo de construção off-site no Brasil, porém, sem muito sucesso, na nossa visão. Mas a gente acredita que a tenda tem um posicionamento único para transformar em realidade a construção off-site. A gente possui a escala, a integração vertical, o produto padrão, o balanço financeiro, a credibilidade e, que para nós é super importante, que é uma cultura industrial. Todos esses pontos muito importantes e necessários para liderar essa transformação. O que a gente tem feito até agora? Então, no início do ano, a gente dedicou uma equipe para o projeto de off-site, e esse projeto hoje consome alguma coisa com 25% a 30% do meu tempo. Certamente, a maior dedicação de tempo que eu tenho hoje é para o projeto de off-site, e ela conta com 2 diretores executivos da tenda, que estão com uma dedicação exclusiva para o projeto. Primeiro é o Marcelo Melo, que até então era o diretor responsável por negócios e incorporação da tenda como um todo, era um diretor executivo, e ele está liderando as frentes de produto e mercado do off-site. E o Alex Amada, que é o diretor que era responsável, antes de ir para o off-site, pelas áreas administrativas da tenda. Ele está trazendo para o projeto uma importante bagagem de gestão de processo, cadeia de suprimentos, logística, discussões de fábrica. Todos esses são pontos que estão com o Alex. A gente também tem, como parte do projeto, um consultor chamado Paulo Lima. O Paulo está com a gente há muito tempo, desde o início do projeto Produtividade. E hoje ele está 100% dedicado, hoje ele se afastou das atribuições anteriores dele, ele está 100% dedicado ao projeto off-site da tenda. E como eu disse antes, ele trabalhou com a gente em todos os avanços do que a gente chamava internamente de projeto de produtividade, que eram as melhorias contínuas, a abordagem Lean, que foram muito importantes para o modelo de negócio atual. O Paulo ele é doutor em engenharia industrial pela Unicamp. Ele foi professor da Unicamp, ele foi pesquisador visitante do MIT, com foco em Lean. Ele fundou uma consultoria bastante tradicional na área industrial, que é a Tática, em 2001. E a Tática foi vendida posteriormente para uma empresa alemã chamada Staufen.
e ele tem diversos clientes industriais de ponta, como Volvo, Alstom, vários outros bastante atuantes na área industrial. E hoje, além desses três cabeças, a gente tem uma equipe bastante enxuta de cerca de 30 pessoas, menos de 30 pessoas, que é uma combinação de talentos internos da companhia que trazem o DNA da Tenda, a cultura da abordagem industrial, com profissionais do mercado, que estão trazendo conhecimentos complementares importantes para essa nova jornada. Essa equipe toda, ela está fisicamente fora da Tenda, para que eles possam desenvolver o modelo de forma ágil e focada, sem se atrapalharem com o dia a dia da companhia. Bom, o que a gente está fazendo até agora, além da montagem da equipe? A gente montou um galpão no interior de São Paulo para conduzir vários testes importantes para viabilizar o modelo de negócio off-site. A gente desenvolveu diversos protótipos, tanto para tipologias quanto para tecnologias construtivas que a gente tem testado. E a gente adquiriu alguns terrenos pequenos com o objetivo de validar hipóteses importantes relacionadas ao processo de execução, montagem, logística, tempo de ciclo, aceitação do produto, mercado, entre todos os testes necessários para a gente validar o conceito. Então, esses testes, eles vêm acontecendo, eles estão previstos para acontecerem, continuarem acontecendo nos próximos meses, e eles vão ser decisivos para a gente avaliar os próximos passos, e a gente vai manter o mercado e vocês informados à medida em que o projeto for avançando. Acho que é isso, acho que agora a gente abre para Q&A, né, Fusca? É isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renan. A gente já tem algumas pessoas na fila, tá? O que eu vou pedir, né? Quem está na fila ficar com a mão levantada, e aí eu dou um aviso aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, a primeira pessoa na fila é o Vitor Tapia, analista do Bradesco BBI. Vitor, eu vou te permitir agora entrar no call para fazer a pergunta. Só tem que tirar do mudo e fica à vontade para a tua pergunta. Bom dia, Fusta. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estamos sim. Tá legal. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui, Osmo, até nesse ponto aí bem do off-site, né? Toda essa apresentação que você fez. Do que vocês já fizeram agora, vocês conseguem dar algum detalhe, assim, algum cheiro, alguma cor do que seriam as métricas de eficiência desse projeto? O que enfim, algum nível mais quantitativo. E aí o segundo ponto que eu queria perguntar aqui para vocês em relação a terrenos, né? Eu estava dando uma olhada ali, vocês estão com um land bank já bem grande, 10 bi, e vocês têm aumentado o percentual de permuta, né, que vocês vêm fazendo nos terrenos. Como é que vocês pretendem continuar aumentando ainda mais a permuta, agora que acho que vocês estão com um land bank um pouco mais, assim, vamos dizer, confortável, permite uma negociação um pouco mais longa? E aí, como é que está também o custo desse land bank em relação ao VGV, né? Essa negociação em permuta, vocês têm cedido um pouco mais enfim, aumentado um pouco mais esse rate, ou ele se mantém, né? O custo em relação ao VGV, como é que está isso? Tudo bom, Vitor? Eu começo aqui, tá, Ana? A métrica de eficiência, ela vai depender, mas provavelmente ela tem duas dimensões que são importantes para a nossa avaliação. Uma é custo, e é muito possível e certamente, se a gente for para uma abordagem industrial, o custo ele é decorrente de uma escala, então não é um custo de largada, mas sim um custo em regime. A gente precisaria ter a visibilidade de que essa tecnologia permitiria um custo mais competitivo na comparação com as tecnologias tradicionais, e flexibilidade. A gente deveria ter condições de conseguir garantir a qualidade do produto acabado em situações que hoje seriam bastante adversas para a tecnologia tradicional. Então, essas são duas diretrizes que a gente tem ambicionado para a tecnologia. Bom, respondendo aqui a respeito dos terrenos, Vitor, a gente de fato tem um land bank crescente, né? E felizmente a gente está conseguindo comprar mais em permuta.
olhando dentro da companhia, a gente nota uma diferença muito grande de quem está conseguindo comprar em permuta e quem não está. Na prática é o seguinte, nós temos uma métrica interna de que nós deveríamos ter 3 anos de land bank dentro da empresa. Essa é a métrica que a gente guia a todas as regionais. Isso, na nossa visão, é o suficiente para que você reduza o risco operacional de conseguir ter os lançamentos em dia, mas, por outro lado, também, mais do que isso, faria com que a gente tivesse alocações de capital em níveis de compromisso desnecessários nesse passivo, né? Então, 3 anos para a gente é o sweet spot que a gente trabalha aqui dentro de casa. E as regionais que já passam de 2 anos, estão quase chegando em 3, elas têm muito mais tranquilidade para negociar os terrenos e começar a fazer escolhas com mais cuidado, né? Enquanto as regionais que estão crescendo muito e, portanto, elas têm que comprar muito terreno do prato para a boca, elas têm menos oportunidades de escolha, a gente precisa fazer negócios de forma mais agressiva. Então, a gente tem notado o percentual de permuta da companhia crescer, porque algumas regionais já chegaram perto dessa maturidade. Por outro lado, ainda existem outras regionais que ainda, por terem um alto crescimento contratado como objetivo, né, que é o grande exemplo de São Paulo, a gente ainda não consegue fazer uma escolha dentro de várias cartas, né? Tanto porque a gente ainda quer crescer muito e rápido, e por outro lado, porque também o mercado ainda é mais competitivo, né? Então, você tem duplos fatores aqui, tá? E por essa mesma dinâmica, como a gente está crescendo o patamar de permuta justamente nas operações que já estão estabilizadas, a gente não tem tido que escolher entre percentual de terreno maior para fazer permuta ou percentual de terreno menor para pagar em cash. A gente realmente está fazendo muito boas escolhas nessas regionais. Então, o grande tema aqui uma vez que você chega na maturidade, você consegue aí sim gerar mais valor para o negócio, porque as escolhas ficam mais inteligentes, né? A gente entende que ainda não está no nível ideal, tá, Vitor? Em algumas das nossas regionais, e aqui eu falo especialmente de São Paulo, que tem sido nossa grande avenida de crescimento, mas também das regionais que a gente expandiu geograficamente nos últimos anos, né, como Paraná, Goiânia e Fortaleza. Essas regionais ainda têm que comprar bastante terreno para ter 3 anos de land bank dentro de casa sobre os lançamentos que a gente entende que são um potencial de lançamento, não os lançamentos de hoje. Então, a gente ainda deveria ver um volume de compras maior do que o volume de lançamentos até a gente chegar nessa estabilização, tá, Vitor? Ficou claro, pessoal. Assim, só um follow-up aí, Osmo, nessa primeira parte, assim, óbvio, né? Tem que ter essas duas métricas aí que você citou de custo e flexibilidade em regime, né? E agora talvez seja um pouco cedo para fazer qualquer premissa do que está acontecendo. Mas, assim, dado o que vocês estão executando agora, vocês conseguem dar alguma cor de detalhe no que tem sido em relação a principalmente custo, assim, o que vocês conseguem otimizar comparado com a estrutura atual de custo em forma de alumínio? Tem algum detalhe mais quantitativo disso ou ainda é muito cedo, não tem? Eu acho que ainda é muito cedo. A gente está numa curva de aprendizagem muito rápida em relação às várias tecnologias, mas seria leviano a gente falar qualquer meta no momento atual. A gente vai precisar de mais um tempo. Como meta é muito cedo, só como informação, né, o que a gente já nota no off-site é que a composição de custos de materiais é muito mais relevante do que a composição de custos de mão de obra. Então, ela é exatamente o oposto da produção on-site, né, Rodrigo? Então, isso é uma dinâmica diferente, e aí as capacidades de logística e de melhoria contínua e desperdício de materiais são centrais nesse tipo de estratégia, e aí nossa abordagem industrial ela é determinante para a gente ter sucesso nessa empreitada. É isso aí. Tá claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Vitor. A próxima pessoa que a gente tem aqui na fila é o Henrico Trota. O Henrico Trota é analista do Itaú BBA. Henrico, estou te trazendo aqui. Pode tirar do mudo e fazer tua pergunta. Fala, pessoal. Estão me escutando? Sim. Legal. Não, obrigado, Rodrigo, Renan e Luiz, aí pela apresentação. Eu tenho 2 perguntinhas. Acho que a primeira, mais com relação aí a market share aí dentro do Minha Casa Minha Vida, né? A gente
ver muitos players falando hoje em ganho de share aí dentro do Minha Casa Minha Vida, dado o cenário de crise que você tem, né? O programa ainda é muito fragmentado, então você tem um player menor e menos capitalizado, geralmente perdendo um pouco de espaço e sofrendo agora durante a crise. O que eu queria entender é se de fato vocês têm visto isso na ponta, né? Vocês veem aí uma oportunidade para ganhar share, dado que o programa é fragmentado e a Tenda está numa posição aí muito mais favorável em termos de estrutura de capital. E se vocês de fato acham que dá para crescer share em mercados como São Paulo, né? A gente vê também alguns players aí até falando em quase dobrar assim o share, né, a participação no mercado de São Paulo, que é um mercado super competitivo. Então, eu queria entender se vocês partilham dessa visão e enxergam a mesma oportunidade, né? E a segunda pergunta, eu acho um pouco mais na estratégia de crescimento, acho que é bem legal essa parte do off-site, né? Mas queria entender um pouco mais a relação aqui de giro do ativo e rentabilidade, né? Acho que o segundo TRI, a performance de venda foi incrível, assim, acho que surpreendeu todo mundo, né? Dá para ver a resiliência do segmento e muito da elasticidade de preço e demanda do setor, né? Você baixa um pouquinho o preço, a velocidade de venda sobe assim exponencialmente. Então, eu queria entender assim, pensando a Tenda essa estratégia de crescimento para os próximos anos, a ideia é eventualmente reduzir um pouquinho de preço para de fato aumentar o giro do ativo e crescer, né? Eu queria entender como que deveria ser essa relação de preço, giro do ativo, tamanho de empresa para frente. Legal, obrigado pelas perguntas aqui, Henrico. Primeiro, em relação ao market share, de fato, a gente acredita que a Tenda continue ganhando market share no programa ao longo do tempo, tá? Desde que a gente consiga fazer o crescimento que a gente está se planejando, né? E a gente vem falando com vocês. A Tenda já saiu do market share há 3 anos atrás de 1,5% do programa para 4% no ano passado. E essa é uma curva que deve continuar se a gente tiver sucesso na estratégia de crescimento. Onde a gente chega, como exemplo nessas regiões que a gente expandiu geograficamente, a gente consegue oferecer, pela nossa competência boa de custo de obra, a gente consegue oferecer preços menores e aí roubar share de quem já estava operando na região e geralmente, como você falou, é um mercado muito fragmentado. Então, isso deve sim continuar acontecendo. Pensando em São Paulo, a dinâmica é um pouco diferente, Henrico. A situação é que São Paulo é a única região em que a gente passa por uma concorrência gigantesca. Nas outras regiões, nós temos os players tradicionais, né? MRV está em todas as cidades que a gente atua e direcional na maioria, mas é difícil você ver tantas empresas relevantes ao mesmo tempo nas outras regiões. Em São Paulo, não. Em São Paulo tem todo mundo, players listados e não listados, de muita competência. Mas o interessante é que, mesmo assim, São Paulo oferece, a oferta de moradias primárias é muito menor do que a formação de famílias. Então, a situação de São Paulo é que todo mundo deveria crescer, todo mundo deveria aumentar share, porque existe ainda uma demanda reprimida e uma formação anual de famílias superior ao que vem sendo ofertado. Então, a gente pega exemplos em que nós temos preços parecidos com concorrentes. Vou dar um exemplo da Plano e Plano, que geralmente trabalha em regiões parecidas das nossas, e os dois vendem bem. A gente não notou piora relevante de vendas quando entra uma Plano e Plano, quando entra a Vivaz, quando entra outro concorrente, justamente porque a demanda ela é tão relevante e ela é tão reprimida que a gente convive muito bem. A nossa maior preocupação em relação a São Paulo é muito mais a disponibilidade e o custo de terrenos do que efetivamente a demanda de clientes, tá? Então, a gente entende que dá sim para todo mundo crescer market share, porque tá sobrando demanda em São Paulo, tá? É claro, se você levar só o limite, uma hora você começa a ter problemas, mas a gente não está imaginando que isso seja relevante agora no médio prazo, tá bom? A segunda coisa, em relação à estratégia de crescimento aqui para frente, Henrico, quando a gente compara com o desempenho atual, nós entendemos que o nosso giro de ativo ele tem ainda um ajuste para ser feito no futuro. Nós ainda estamos compondo o Land Bank, né, que foi até um gancho aqui da pergunta anterior do Vitor, e o fato da gente ainda estar compondo o Land Bank pode fazer sim com que o nível de capital investido em terrenos ainda aumente. E isso mude um pouco a formatação do giro de ativo da companhia, tá?
Dito isso, quando a gente olha a comparação com margem bruta, nós operamos nos últimos trimestres aqui na ordem de 32% de margem bruta, e dada a grande elasticidade que esse setor tem, a gente ainda consegue ter reduções de preço e aumentar sim o giro do ativo, mas a gente entende que por hora a gente ainda está num sweet spot aqui do que maximiza rentabilidade, tá? Perfeito, Renan, obrigado. Vamos lá, próxima pergunta aqui vem da Thaís Alonso, analista do Citi. Thaís, fica à vontade. Oi, bom dia, tá me escutando? Sim. Gente, eu tenho duas perguntas. A primeira, a gente está num boom de IPO e boa parte deles tem a intenção de crescer nas principais praças de atuação da Tenda. São Paulo, por exemplo, a verticalização permitiu que vocês atuassem em regiões mais centrais que antes ficavam mais restritas aos empreendimentos de faixa 3. Diante desse cenário, como vocês imaginam que vai ficar a concorrência pelo Land Bank? E como isso afeta a perspectiva de crescimento, dado que vocês já haviam vocalizado que boa parte do potencial de crescimento nas mesmas praças se dará em São Paulo? E atrelado a isso, existe a possibilidade também de uma conversão desses lançamentos em SBPE ou de faixa 3? E a segunda pergunta é um pouquinho sobre off-site. Vocês acabaram de falar que o potencial de crescimento do off-site é de 30 mil unidades ano. Esse potencial, ele se dá mediante o raio da fábrica que vocês estão implementando, ou ele se dá nacionalmente? E se for nacionalmente, a gente poderia esperar uma segunda fábrica no futuro? Acho que é isso, gente. Obrigada. Oi, Thaís. Tudo bem? Vai lá. Tá. Não, pode... Já que você abriu, Rodrigo, pode ficar à vontade. A Thaís já fazia pergunta difícil quando estava mais próxima da gente, não ia ser agora que ela ia mudar. Você deve né? estar mais escolado do que eu. Thaís, eu acho que a praça de maior criticidade em decorrência dos novos IPOs é São Paulo mesmo. É o foco de alguns dos IPOs mais importantes que estão em roadshow no momento. Nossa expectativa, como o Renan falou, o mercado ele comporta uma oferta bem maior do que a gente, do que os players têm oferecido até agora. Uma parte dessa oferta, ou desses IPOs, não está competindo diretamente no faixa 2. Alguns deles são mais focados no faixa 3 do que no faixa 2. Mas a disputa por terrenos deve se acirrar bastante. E para todo mundo entregar os planos de crescimento, inclusive nós temos planos de crescimento bastante importantes para São Paulo, vai virar uma briga mais severa por terrenos em São Paulo. Então, a gente espera, sim, que vai haver uma certa deterioração, mas não é muito diferente do que a gente já vinha falando lá atrás também. Né? Então, a gente acredita que isso, de fato, vai se materializar. Com relação ao off-site, as 30 mil, elas são o potencial Brasil, não é necessariamente o potencial no raio de influência da fábrica, e provavelmente 30 mil é uma capacidade produtiva muito maior do que uma fábrica comportaria. Então, em um modelo dando certo, em a gente conseguindo provar os economics dele, para atingir 30 mil unidades, a gente precisaria de mais de uma fábrica. Deixa eu complementar aqui a resposta do Rodrigo no primeiro item. Você perguntou de faixa 3, né, Thaís? A gente entende que isso ainda está fora dos nossos planos, tá? Quando a gente olha aqui o que a verticalização dos empreendimentos vem proporcionando para a gente vem conseguindo aumentar a renda média dos clientes em São Paulo, porque com empreendimentos mais verticais você consegue comprar terrenos menores e aí você consegue ir para mais perto dos eixos urbanos. E perto dos eixos urbanos você tem demanda para rendas melhores. Mas a gente ainda está dentro do espectro de faixa 2. O espectro de faixa 2, ele vai até R$4.000. Hoje a renda média da Tenda é 2.400. A gente até colocou isso lá na parte de ESG, que a gente começou a dar disclosure. Então a gente ainda tem um espaço razoável dentro do faixa 2. E na nossa visão também o faixa 3, ele tem outra dinâmica de mercado, em que a padronização, a repetição, e o nível alto de demanda não cíclica, né, não é diferente. Então,
a base do nosso modelo é justamente ter segurança da demanda e ter segurança que essa demanda compra produtos padronizados. Hoje, esses são nossos grandes diferenciais competitivos para conseguir construir a abordagem industrial que a gente tem como vantagem, né? Então, a gente ainda entende que faixa 3 ele tá fora de questão sobre esse aspecto da cultura da abordagem industrial, tá? Thaís, tudo bem? Acho que se tiver respondido, eu vou fazer o seguinte, vou dar como respondido aqui e vamos passar, porque estamos chegando perto das 11 da manhã. Eu vou abrir a linha aqui para o Renan Manda, analista da XP. Renan, você está na linha, desativa o teu mudo aí, pode perguntar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Legal. Bom, primeiro, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou fazer uma pergunta em relação a custo de construção, até um follow-up pegando o gancho da pergunta do Vitor. Vocês já comentaram um pouco da perda de produtividade e preço, né, agora impactando margem nos projetos atuais. E eu queria entender um pouco se vocês estão vendo algum tipo de pressão de custo na construção em si. Já falaram um pouquinho de renda, permuta, mas é mais para ter uma ideia se insumos em si propriamente já estão com algum tipo de repasse de preço e se isso, se você tem uma ideia de quanto que isso pode impactar na margem ou se já está incorporado na expectativa de margem de vocês. Oi, Xará. A gente tem notado recentemente, sim, uma pressão inflacionária de materiais. Isso começou com aço e cimento, né? Aço está se materializando mais rápido. O setor tem tentado reagir até institucionalmente, né, em relação a isso. Saíram notícias a respeito disso pelo momento, né? Não parece ser um momento que todo mundo consegue recompor margem, né? Mas sim, a gente vem sentindo por hora o que a gente tem negociado algo pouco material em termos de perda de rentabilidade futura, mas a gente precisa acompanhar por mais tempo. A gente está no meio dessas negociações agora, então ainda é difícil dizer como vai terminar, mas qualquer coisa que vem aqui vai sim afetar o nível de rentabilidade futura e da forma que a gente se posiciona, Renan, a gente já prevê todas as obras atuais com custo novo. Então, no momento que a gente fechar as negociações, a gente vai revisar todo o nosso a gastar já com esses novos custos, tá? A boa notícia na Tenda é que a gente fecha os contratos no início das obras, então isso não deveria afetar o ciclo atual das obras e sim o próximo ciclo de obras, tá? Perfeito, obrigado, gente. Valeu, Renan. Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Mota. Marcelo Mota é analista do JP Morgan. Mota, acho que é só você desativar o mudo aí. Fechado. Bom, duas perguntas rápidas. Primeiro, enfim, do lado de capital allocation, né? Vocês falaram, a condição da crise exigiu aumentar o caixa e quando a gente olha a velocidade de vendas, enfim, olha como as coisas estão se recuperando, parece que a crise talvez não seja tão ruim quanto esperado. Então, só entender se vocês esperam talvez, enfim, diminuir um pouco a posição de caixa, né? Vocês falavam ali entre 10% positivo, negativo, né, debt to equity, vocês estão um pouco fora disso, então se poderia vir, sei lá, dividendo, buyback, o que fazer. E do lado do G&A, que foi uma conta que acabou crescendo bastante, entendo que teve, enfim, adaptação à Covid, teve provisão para profit sharing também, então só entender quanto disso vocês acham que é recorrente ou quanto que talvez ficou no segundo tri um pouco mais pesado do que a gente vai ver ao longo do ano. Obrigado, gente. Tá legal. Mota, vamos lá. Em relação aqui à estrutura de capital, né, e a preparação que a gente implementou aqui para a crise em termos de caixa, a gente entende que de fato já passou o modo de fazer cash chest a qualquer custo, tá? De fato já passamos por esse momento. O que a Tenda tem são duas políticas importantes que norteiam nossa estrutura de capital. A primeira é de alavancagem, como você mencionou, de menos 10% a mais 10% de dívida líquida sobre patrimônio. A gente está um pouco atrás disso, né? E a segunda é o caixa mínimo de 3 meses de saídas de caixa, já descontados todas as obrigações de curto prazo, seja de dívidas, seja de terrenos, tá?
E a gente também está acima desse patamar. Então, a gente vai se guiar por essas políticas, não só agora por aumentar o caixa além delas, né, que foi o que a gente fez no momento inicial. E para isso, a gente tem duas coisas, né? Primeiro, que a gente tem, de fato, a perspectiva de que o off-site, em se comprovando, ele tenha requisições de estrutura de capital, né? Seja por qualquer via que a gente vá, make or buy, a gente tem necessidades de capital, então isso vai já fazer com que a gente tenha uma redução da desalavancagem da companhia. E também tem os dividendos, que a gente até o ano passado veio com payouts muito elevados. A tendência não é mais ter payouts naquele momento pré-Tenda Day, né, como a gente já fez, mas a gente vai sim usar essas alternativas para ficar dentro dessas duas métricas de alavancagem e da política de caixa mínimo, tá? Então, menor escala, mas sim, isso é uma alternativa. A segunda pergunta, em relação ao G&A, de fato, houveram eventos entre trimestres, né, especialmente quando a gente pega esse evento da provisão de bônus que você mencionou. Na nossa visão, a média entre os trimestres representa muito mais o que faz sentido para o quadro atual de funcionários da companhia. Dito isso, a companhia está investindo em pessoas, como o Rodrigo já falou no off-site, a gente vem contratando pessoas, além de aproveitar pessoas internas. Então, a gente ainda tem uma expectativa de que o overhead da companhia continue crescendo para fazer frente a essas iniciativas. Mas a média dos 2 trimestres, ela tende a representar muito melhor o nível esperado para o quadro atual de funcionários do que olhar o TRI isoladamente, tá? Mas a gente deve aumentar também a quantidade de pessoas e aí essa conta desbalanceia de novo. Perfeito, obrigadão. Joia. A gente vai abrir para mais uma última pergunta, até em função do tempo. Beleza. Vamos trazer aqui para a linha o Elvis Credêncio. O Elvis é analista do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Tem uma pergunta só do meu lado, sobre FGTS e o Minha Casa Minha Vida. E só para contextualizar aqui, né, porque até a metade do ano a gente viu aí saques líquidos próximos a 11 bilhões versus entradas no mesmo período do ano passado de 2 bilhões. E talvez isso seja mesmo um impacto maior da crise provocado pelo coronavírus, mas acho que também gostaria de destacar aqui a nova modalidade de saque, o saque aniversário, que está rodando acima ali do que era previamente previsto pelo plano plurianual para 2020. Aí, nesse sentido, eu queria pegar uma visão, um update com vocês sobre a sustentabilidade do fundo e também sobre o tamanho do programa, como vocês enxergam o programa daqui para frente, se seria necessário, dado esse cenário talvez um pouco mais difícil para o fundo, readequar tamanho de subsídio, até mesmo concessão. É isso. Obrigado. Você pega aí, Rodrigo. Eu achei que a gente ia fazer um call sem falar de FGTS. Obrigado, Elvis. Não tinha como a gente não falar disso, né? Só uma pergunta, mas que pergunta, hein, Elvis? O balanço do FGTS hoje ele está bem mais fragilizado do que estava no passado. Ele vem de uma série de saques. O Covid ele é particularmente severo com o FGTS, tanto pela questão do desemprego quanto pela pressão por novas modalidades de saques e, de fato, esse saque de R$ 1.045 que está em discussão no Congresso, mesmo na sua versão benigna, já era uma saída líquida de próximo de 15 bilhões de reais nas contas do governo. Então, num contexto onde a liquidez do FGTS já está muito, muito estressada. Nossa visão é que é muito difícil você ter expansões do programa no contexto atual sem grandes trade-offs. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente opera no segmento onde existe o consenso de que o foco deveria existir para o FGTS, que é o faixa 2. Então, o que está fora do faixa 2 que é representativo? Está o faixa 3, estão os imóveis usados, está saneamento e mobilidade urbana, está o faixa 1,5. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que o balanço de novas concessões de empréstimos do FGTS
daqui para frente tende a diminuir, com faixa 2 ganhando representatividade por ser a forma mais eficiente em termos de impacto social, geração de emprego, impacto econômico e política social. O governo entende que o faixa 2 é o segmento exitoso. Várias vezes você tem a discussão de se o faixa 1,5 é caro, o faixa 1 deveria existir, se o faixa 3 não deveria ser atendido por uma solução de mercado. Então, a gente entende que a gente ainda tem gorduras para queimar até existir uma ruptura muito significativa no segmento que a gente atua. Mas o balanço está mais fragilizado, muito mais do que estava anteriormente. Está muito claro. Obrigado. Então, vamos lá, estamos encaminhando aqui para o encerramento. Como últimas palavras, eu vou passar a bola para o Renan. Renan vai fazer as considerações finais aqui com vocês. Obrigado para todo mundo que fez as perguntas. Renan, a bola é tua. Olá. Bom, pessoal, como vocês acompanharam aqui ao longo dessa apresentação, né, a pandemia ela trouxe vários desafios de curto prazo para a gente, né, isso apareceu em vários dos nossos números. E a gente nós fizemos estratégias para ter uma segurança alta nesse momento crítico inicial que passou da pandemia, né? A gente entende naturalmente que por causa de todos esses eventos, o desempenho de curto prazo ele foi afetado, ele ficou subótimo e deve ficar subótimo também no curto prazo ainda, mas felizmente não teve prejuízo nos nossos planos de longo prazo. A gente hoje consegue ter bem mais visibilidade do que no início da pandemia e dizer que os planos de longo prazo da companhia eles estão seguros, né? E a gente encerra esse primeiro semestre com a percepção, quando a gente olha para dentro de casa, de que a gente está num rumo estratégico correto. Assim. Primeiro, a gente tem atuado nessa transformação digital, que a gente falou recentemente, e ela tem trazido benefícios diversos, especialmente nesse modelo de vendas online que a gente mencionou, que a gente está bastante animado para ver o que mais a gente pode extrair disso, de melhorias, e também em cobrança, como exemplo. E o segundo rumo estratégico é o Offsite, né, que é uma grande plataforma de crescimento, como o Rodrigo mostrou para vocês. Ele está evoluindo, está ganhando importância dentro da companhia, e a companhia, os funcionários estão bastante animados com as perspectivas desse projeto. Nesse TRI, a gente visando dar mais transparência para vocês e mais simetria de informação, a gente aumentou bem os disclosures de 2 itens, né, no nosso release. O primeiro foram esses indicadores de non-performing loans, que fazem parte do nosso release e daqui a pouco também vão estar na nossa apresentação institucional, mais dados sobre isso. Isso a gente entende, de novo, né, que é um item muito relevante de balanço, que a gente precisa deixar claro com vocês a capacidade que a gente tem de collection disso e a provisão disso. E segundo, o ESG, né, demonstrando que a gente está nos primeiros passos aqui dessa jornada, que é uma jornada longa, e o approach que a gente está fazendo em relação a esse assunto é priorizar os temas que são efetivamente materiais no negócio. Tem uma série de indicadores para serem acompanhados, centenas de indicadores para serem acompanhados, a gente precisa pensar o que efetivamente é muito material para o nosso negócio, para priorizar e para focar. Na nossa visão, nós já somos destaques em uma série desses indicadores, a gente colocou isso lá no release, e os próximos passos dessa jornada de ESG, eles vão estar norteados pela relevância dos itens, muito mais do que na quantidade de itens, tá? Então, agradeço todo mundo por testar esse novo formato com a gente, tanto pelo modelo de reprodução, que é a novidade que a gente está trazendo aqui, quanto por esses novos disclosures, e eu peço encarecidamente feedbacks sobre esses temas, para a gente continuar aprimorando e dar a melhor assessoria que vocês precisam aí para entender bem a companhia, entender nossos planos. Então, a gente está bem à disposição de vocês, tá? Bom dia para todo mundo, até a próxima oportunidade. Obrigado, Renan. Obrigado a todos. E quaisquer feedbacks, informações, o e-mail é ri@tenda.com. E essa apresentação, o replay, em breve já estarão no site ri.tenda.com. Obrigado a todos e a gente encerra por aqui. Valeu. Falou.